Olá, eu sou Celso Hirata, sou professor da Divisão de Ciência de Computação do ITA. Eu vou falar sobre transações em banco de dados distribuídos. Esse capítulo está dividido em vários tópicos: propriedades de transações. Vou fazer uma revisão de recuperação em banco de dados descentralizado, recuperação em bancos de dados distribuídos, falar sobre o controle de concorrência em banco de dados centralizados e depois descreverei como é feito o controle de concorrência em transações de banco de dados distribuídos. Vamos lá então para a primeira parte, que corresponde à propriedade de transações. Uma transação é uma aplicação de banco de dados. Por exemplo, transferir R$ 1.000 de uma conta A para uma conta B. Se as contas A e B estiverem no mesmo local, então a transação é vista como centralizada. Tá? Não há necessidade de uso de rede, tá? Porque todos os dados estão no mesmo local. Se as contas A e B estiverem em locais distintos, tá? A transação é distribuída. Bom, vamos falar sobre as propriedades. Nós temos 4 propriedades: a atomicidade, o controle de concorrência, isolação e durabilidade. Então, vou explicar o que é a atomicidade. A atomicidade é a propriedade que diz que ou todas as operações são realizadas ou nenhuma delas é realizada. Então, uma transação ela é iniciada, tá? Se todas as operações são realizadas, ela entra nesse estado de concluída, ou eu vou chamar de commit. Uma transação também pode ser iniciada e eventualmente ser abortada. Então, nesse caso aqui, o que a gente deseja é que nenhuma operação seja realizada, dependendo do instante do aborto na transação. Em uma outra possibilidade também, uma transação inicia, tá, o sistema corre uma pane no sistema e, obviamente, tá, as operações são parcialmente realizadas. Então, o que a gente gostaria de garantir, de assegurar que todas as operações daquela transação são realizadas ou nenhuma delas. Por quê? Porque se parte das operações são realizadas, eventualmente pode deixar, tá, a transação, tá, os dados no estado consistente. Bom, uma outra propriedade que nós desejamos, tá, é a durabilidade. Tá? Nesse caso, tá, nós gostaríamos que os resultados de transações, tá, concluídas ou cometidas nunca sejam perdidas. Então, por quê? Porque, obviamente, se a transação concluiu, tá, os resultados que foram gerados, tá, estão disponíveis para uma outra transação. Tá? Essa é a ideia. Tá, ok? Então, nós gostaríamos que os dados de transações cometidas persistam. Tá, ok? A terceira propriedade é o controle de concorrência. Também é visto como uma questão de serializabilidade. O que é serializabilidade? Se várias transações são executadas de forma concorrente, tá, o resultado, tá, deve ser de uma execução serial, em alguma ordem. Então, eu vou explicar o que significa isso. Que as transações, tá, elas são compostas de operações. Vamos supor, então, que nós tenhamos aqui duas transações. A transação T1, que é depósito de R$ 1 na conta A. Vamos supor que a conta A tenha um saldo de R$ 49.999. A transação 2, tá, corresponde ao pagamento de juros nessa conta A. Então, o pagamento de juros tem uma política diferente de acordo com o balanço, o saldo na conta. O pagamento de juros é feito de 1% se o valor for maior ou igual a R$ 50.000. E é 0,5% caso contrário. Então, vamos supor que essa transação aqui corresponde ao pagamento de juros, de acordo com essa política. Então, na transação 1, né, nós temos as operações de read, tá, vai ler inicialmente aí o dado que estiver na conta A e vai fazer a atualização, que é o depósito de
R$1. A transação 2 também é a mesma coisa, vai ler o saldo de A, e nesse caso vai acrescer, vai atualizar o saldo de acordo com a política de juros. Tá ok? Então, se a sequência for das transações, das duas transações, for T1 e depois T2, então o que vai acontecer? A transação 1, todas as operações da transação 1 vão se realizar, depois todas as operações da transação 2 vão se realizar. Então, o que nós teremos aqui? Nós teremos que a conta está a 49.999, tá? E vai sofrer um acréscimo de R$1, vai para R$50.000. Então, o cliente aí vai ganhar uns juros, no caso aí, de 1%, tá? Então, se a sequência for essa, tá? T1 e T2, então no final, nós teremos aí um saldo de R$50.500 na conta do cliente. Se a sequência for invertida, por exemplo, entre as transações T2 e T1, tá? Então, o que acontece? Nesse caso aqui, o pagamento de juros vai ser feito antes e depois vai ser acrescido R$1. Como é feito antes, tá? E não tem o saldo de R$50.000 ainda, então o juros será 0,5% só. E se a gente acrescer de R$1, então o total será 50.249,99, que corresponde aí a atualização do pagamento de juros mais o acréscimo de R$1. Tá, ambas as sequências de transações, tá, são factíveis, estão corretas, não tem problema, tá, elas são consistentes, tá ok? O grande problema é que nós executamos as operações das transações de forma intercalada, porque eu falei que as transações elas são compostas de operações e as operações são executadas no computador. Eventualmente, essa execução pode ser de forma intercalada. Vamos ver o que acontece se essa execução for de forma intercalada, nessa ordem aqui de operações. Então, a transação 1 lê a transação 2 lê A, ambas vão ler, porque esse valor 49.999. Aí a transação 1 grava A com R$1 a mais, que vai ser 50.000, e a transação 2 vai gravar A com a atualização de juros de 0,5% em cima de 49.999. Tá, ok? Então, nesse caso aqui, nós teremos esse valor aqui. Tá? Esse valor aqui perdido de 1 será perdido. Tá? Não foi acrescido no final das contas, no final das execuções das transações. Okay? Então, esse resultado é inconsistente, porque os resultados corretos seriam esse ou esse. Tá? Esse resultado foi devido a uma anormalidade de execução intercalada das operações. Tá, okay? Então, quando nós executamos as transações, nós gostaríamos de ter o controle de concorrência da execução das operações, de modo que elas gerem resultados corretos. Tá ok? Bom, uma quarta propriedade, tá? Uma quarta propriedade é isolação ou visibilidade. Tá? Uma transação incompleta, ela não pode revelar seus resultados para as outras transações antes do seu cometimento. Tá? Por quê? Porque, eventualmente, essa transação pode vir a não completar. Tá? Então, isso evita abortos em cascata. Então, se uma transação não completou, ela deve manter-se isolada das outras transações. Tá? Se caso esses dados que essa transação esteja atualizando, possam afetar outras transações. Vamos lá, então. Então, na transação T1, então, vamos supor que nós temos a conta A e vai acreditar um valor V. Tá? A transação 2 vai debitar W de A, um valor W de A. A transação começa, begin T1, então vai ser feito um crédito de V, então A vai ser igual a mais V. Então, nesse passo aqui, a conta A está com o valor A mais V. Tá? E como A estava inicialmente com 0, então seria o valor de V.
Tá, vamos supor que a retirada seja essa, tá, a transação de débito. Nós teremos então a transação 2, ela começa, tá, se A, o valor que tem lá, for maior do que W, o valor que está se retirando, então a atualização aqui vai ser A menos W, tá, esse vai ser o valor, tá, se tudo corresse bem, tá ok? Mas vamos supor que essa transação, tá, faça essa atualização e falhe. Então, se falhar, quer dizer, uma transação que não completa, ela tem que todas as suas operações são resetadas, então teoricamente ela teria que voltar para o valor zero novamente. Agora essa transação, se ela estiver sendo executada, tá, de forma concorrente, tá, e ela puder ver, tá, esse saldo de A, ela vai fazer a retirada e vai comitar, vai concluir. Então o que acontece? Essa transação de depósito não foi feita porque falhou, e aqui foi feita uma retirada com sucesso, tá, que é inconsistente, tá ok? Então, a gente deve garantir, tá, uma isolação, tá, entre as transações enquanto ela não for completada, tá, enquanto ela não for concluída, tá ok? Por quê? Porque a gente não tem como desfazer T2 depois, tá? Teoricamente, essa transação foi executada de maneira indevida. Então, essas são as propriedades, tá, das transações ASD, tá? Atomicidade, tá? Ou todas as operações ou nenhuma é realizada. Controle de concorrência, tá? As transações devem ser executadas de alguma ordem, tá? Entre as transações, tá? Não pode ter execução indevida, tá? Entre as operações. Isolação, não devo permitir, tá, que as transações revelem seus resultados, tá, antes de comitar, antes de concluir, porque pode gerar, então, tá, que uma outra transação conclua, tá, e eventualmente aquela transação inicial que deu origem, tá, a essa visibilidade, tá, não conclua, tá, e ela deverá ser desfeita. Então, vai gerar teoricamente, deveria gerar, tá, um aborto em cascata, que é muito complicado, tá, no controle de transações. Daí, e a última propriedade é a durabilidade, tá? Obviamente, se a transação concluiu, então nós temos que, uma vez que ela está concluída, independente de qualquer coisa, tá? As outras transações, tá, podem utilizar, tá, aqueles resultados de maneira segura, tá ok? Bom, agora eu vou falar um pouco, tá, sobre recuperação, tá, em banco de dados centralizados, tá? Como é feito, tá, a recuperação em banco de dados centralizados. Quando nós elaboramos, tá, as aplicações computacionais, as aplicações, tá, bancárias, tá, ou qualquer outro tipo de transação, tá, eventualmente nós temos que contar que eventualmente pode ocorrer falhas, tá? Existem algumas falhas que eu estou colocando aqui, que é um modelo de uma falha sem perda de informação, por exemplo, de divisão por zero. Tem falha devido à perda de memória volátil, né? Então, no caso aqui, tá, é uma pane do sistema ou queda de força, tá? Então, você perde o que você está fazendo. Isso é muito comum, né? Quando a gente está trabalhando com desktop, tá? E não tem nenhum no break ou coisa do tipo, tá? Então, quando a gente está trabalhando, tá, eventualmente tá, a rede de energia cai, tá? E nós perdemos, tá, o que nós estamos fazendo, eventualmente digitando algum texto, coisa do tipo. Ou a falha pode acontecer, tá, com perda de memória não volátil, que é perda de memória em disco, por exemplo, né? Ou fita, né? Então, nesse caso, tá, a falha é muito mais grave, tá? Porque eventualmente nós estamos dependendo, tá, dessas informações ou desses dados, tá, inclusive para rodar algum programa, tá? É, esse tipo de falha, tá, ele é crítico, tá? Então o que a gente faz é colocar backups, tá? Colocar redundância, tá? É isso que a gente faz. Tem várias formas de fazer redundância, tá? Pode fazer redundância, por exemplo, guardando os dados em outro disco, pode fazer gravando esses dados em fita, tá? E por aí vai. E no caso, a gente pode fazer redundância até em termos de sistema, tá? Então, nos sistemas bancários isso é muito comum. Tá? Você tem, tá, um computador rodando, que está processando todas as transações, tá, bancárias, e você tem um outro computador, tá, igualzinho, tá, e ele também está fazendo, tá, executando as mesmas transações. Então, se um computador cair, tá, o outro vai continuar fazendo o processamento. Né, obviamente, a ideia é que esses dois computadores não usem a mesma rede, estejam, por exemplo,
em cidades ou em regiões distintas do país, né, de modo que consiga manter, tá, essa disponibilidade, tá ok? Bom, existem várias formas, tá, de você assegurar aí, tá, a recuperação. No caso de transações, tá, em bancos de dados, o tal a forma que a gente usa para fazer a recuperação, tá, é utilizar arquivos de log. Então o que é esse arquivo de log? Nesse arquivo de log contém as informações, tá, para desfazer e refazer, tá, as 2 coisas. Você tem toda a informação no registro de log para desfazer e refazer as operações que são realizadas por uma transação, tá. Então, se a gente quer desfazer, a ideia é que a gente aplique essa operação de desfazer ação, tá. Vamos supor que nós estejamos atualizando um saldo, né, fazendo um depósito, daí por alguma razão, tá, aquela transação, tá, ou aquele computador cai. Então, eventualmente não completou, tá, nós gostaríamos de desfazer, tá ok? Então a ideia então que aplicamos aí, tá, apliquemos, tá, essas operações de desfazer. Agora eventualmente a transação pode ter chego num ponto, tá, que simplesmente foi uma mensagem de confirmação, tá, para o usuário. Falei, a última mensagem que a operação foi concluída com sucesso, tá, teve um problema de rede, então mas os bancos de dados foram atualizados de forma correta, eventualmente, os repositórios de dados. Então, o que a gente gostaria de fazer é simplesmente repetir a ação, tá? Refazer quantas vezes for necessário, mas o resultado vai ser o mesmo. Tá? Então, o ideal é que essas operações sejam idempotentes. Tá, ok? Então, se eu fizer várias vezes essa operação ou de desfazer ou de refazer, então o resultado vai ser o mesmo. Tá ok? Então, é essa a ideia. Bom, no arquivo de log, tá, o que a gente tem, em geral, tá, como informação? Nós temos essas informações aqui, tá, o identificador da transação, tá, o identificador do registro, tá. Então, por exemplo, transação, o que que é uma transação de depósito, uma transação de transferência, uma transação de retirada, isso são transações. Tá, o ID do registro, tá, pode ser o registro correspondente, tá, ao saldo da conta corrente, por exemplo, tá. Então aqui a ação pode ser inserir, deletar e modificar, que são as ações comuns, né, em banco de dados. O valor do registro velho, tá, essa informação é para desfazer, tá, e o valor do registro novo, tá, para refazer. No caso de um depósito, por exemplo, se o valor do saldo tivesse com zero, tá, então o registro velho seria o saldo zero, aqui o registro novo seria o valor do depósito, por exemplo, é R$ 500, tá, ok? E a entrada anterior para essa transação, porque eventualmente tá uma transação pode constituir de várias operações. Por exemplo, a transação de transferência, tá? Ela tem o débito numa conta e tem um crédito numa outra conta. Então, mas ela trabalha, tá? Ela atua, tá, em 2 registros, tá? Então, num dos registros, tá, vai ter o débito, no outro registro vai ter o crédito. Então, é comum, tá, uma transação ter incluir, né, vários registros, tá, que ela faz atualização, tá, ou leitura, tá, ok? Tá, aqui está um exemplo, tá, entrada de log, de transferência aí de R$ 100 de A para B. Inicialmente A estava com 1.000 e B estava com 800. Então aqui nós temos a transação Begin Transaction, um registro que a transação está iniciando. Tá? E aqui tem uma modificação de A de 1.000 para 900. E aqui nós temos a modificação de B, tá? De 800 para 900. E aqui nós temos o commit, tá? Que corresponde à conclusão da transação. Então, no arquivo de log, tá? O que acontece em geral é que a gente tem vários registros de várias transações tá sendo atualizadas aí, tá? De forma concorrente. Então, o que a gente tem na prática, tá? São registros de várias transações, tá, ocorrendo de forma intercalada com essa transação, por exemplo, T1, tá? É isso que é o usual. Bom, bom, nós temos o arquivo de log. Uma pergunta que
que se coloca, né? Como é que a gente trabalha com esse arquivo de log, tá? Devemos atualizar o arquivo de log primeiro ou devemos atualizar o banco de dados primeiro? Qual que devemos fazer primeiro, tá? É uma pergunta que se coloca, né? E a resposta não é intuitiva, tá? Assim, pela necessidade, prioridade, teoricamente, tá, faríamos, tá, a atualização primeiro no banco de dados, depois no arquivo de log. Tá? Só que essa não é a forma correta, tá? Vou explicar por que essa não é a forma correta. Porque o banco de dados, tá, ele é um software complexo, tem um software gerenciador, tá? Então ele é pesado, tá? Então ele requer muita memória, tá? Ele requer vários, né, utilitários, né? Então, eventualmente, esses utilitários, tá? Mesmo o sistema operacional, tá, em gerenciando essa aplicação, tá, pode resultar em algum problema, tá, e pode resultar em alguma falha. Então, o que se faz primeiro, tá, quer dizer, a ideia é que o banco de dados do software é mais complexo e tem possibilidade de falha muito maior, tá, do que você fazer a atualização no arquivo de log. Então, o que se faz primeiro, tá, para garantir que a gente tenha informação para refazer ou desfazer, tá, é gravar primeiro no arquivo de log, tá? Então, então, pelo menos, tá, uma entrada de log de desfazer, tá, na memória estável, para poder desfazer. Tá? E antes de cometer uma transação, todas as entradas de log, tá, devem ser gravadas na memória estável. Então, antes de você dar o commit, tá, você tem que ter certeza que todos os seus registros de logs estão devidamente, tá, incluídos. Tá, ok? Então, aqui, se uma atualização de banco de dados fosse realizada antes da entrada de log e uma falha ocorresse entre estas ações, ou seja, se a gente fosse primeiro para o banco de dados, depois tentar ir para o log, tá? Então, o que vai acontecer? Então, a gente não tem como recuperar, tá? Porque a gente não vai conseguir recuperar o arquivo de log. Teríamos que analisar todo o banco de dados, tá? E teríamos que ver o tempo que essa operação do banco de dados foi feita. Então, vai ser muito complexo. Ok. Bom, então, o que a gente tem, tá? A gente tem um banco de dados, tem o arquivo de log aí, que tem com os registros, né, das operações das transações, tá? E aí, ao longo, tá, do dia, tá, as transações vão ocorrendo, né? E esse arquivo de log vai crescendo indevidamente, tá? Indevidamente, não, desculpe, vai crescendo de forma, de uma maneira natural aí, tá, ok? Então, o que nós temos é uma situação, tá, de acúmulo de registros. E se a gente se precisássemos de alguma forma, em algum instante, tá, refazer ou desfazer, tá, de onde nós deveríamos começar a fazer essas operações? Seria desde o início do arquivo de log? Tá, teoricamente, sim. Tá? Então, só que isso não é muito eficiente. Então, no arquivo de log, o que a gente faz, tá, é ter um registro chamado checkpoint. Tá? E nesse registro checkpoint, tá, a gente tem, tá, todas as transações atualmente ativas, tá, que estão ativas naquele instante. Então, vamos supor que a gente está executando, tá? Então, inicialmente, esse conjunto era zero, né? Aí, quando as transações vão se iniciando, tá? Então, a gente vai incluindo, tá, essas transações, tá, nesse conjunto. Tá? Quando as transações concluem, tá, a gente retira as transações desse conjunto. Então, em qualquer ponto, a gente tem um conjunto aí de transações ativas. Então, o que a gente faz? Né? O que a gente faz aí, tá, é ter esse registro de checkpoint para de modo a ter uma recuperação mais eficiente. Como é que é esse procedimento de recuperação? Então, eu vou mostrar para vocês como é que é esse procedimento. Tá? Devemos lembrar, então, que o registro checkpoint ele tem conjunto de transações atualmente ativas. Tá? O que é uma transação atualmente ativa? As transações que foram iniciadas e não foram cometidas, tá? E nem abortadas. Então, essa é uma transação ativa naquele instante que o registro de log foi gravado. Tá, ok? Vamos lá, então. Vamos ver como é que é o procedimento, tá, de recuperação usando os checkpoints.
Então, inicialmente, tá, o conjunto de desfazer é o conjunto registrado no último registro checkpoint, o conjunto de refazer é vazio, tá, da entrada de checkpoint até o fim do log, eu vou fazer o seguinte, tá, se a entrada for de um registro de log for begin transaction, iniciar uma transação, tá, eu mostrei para vocês que no registro de log, tá, nós podemos ter, tá, esse tipo de registro, né, begin, commit, tá, pode ter também abort eventualmente, né, e aqui são as modificações, tá, ok? Então aqui, se a entrada for de início de transação, então eu adiciono essa transação então, ao conjunto de desfazer, tá? Se a entrada for no commit, então eu movo, tá, essa transação para o conjunto de refazer, tá? Aí, no final, tá, eu faço isso até o último registro, tá, do arquivo de log, tá, eu vejo, então, o que tem nesse conjunto de refazer, o que tem no conjunto de desfazer. Eu vou desfazer todas as operações do conjunto de desfazer e refazer todas as operações no conjunto de refazer, tá, ok? Nós temos que ter em mente, tá, que as transações que estão no conjunto de refazer, tá, elas foram comitadas, tá, o arquivo de log sabe disso, mas nós não temos certeza se foi comitado, tá, ou foi completado, concluído no banco de dados. Nós sabemos que foi comitado no arquivo de log, tá, ok? Então, por isso que a gente tem que ir eventualmente refazer essa operação, porque eventualmente pode ser feito ter sido atualizado no arquivo de log, mas não no banco de dados. Tá, eu vou mostrar um exemplo, tá, para isso ficar mais claro. Vamos supor, tá, que o registro de checkpoint é gravado de 10 em 10 minutos, a partir das 24 horas, do dia lá. Vamos supor que o sistema cai às 11 horas e 9 minutos. Tá, e o arquivo de log tem o seguinte conteúdo. Às 11 horas tinha T5, T8, T10, tem 3 transações ativas. Às 11h01, tá, a transação 12 inicia. Tá? Às 11h02, a transação 8, uma dessas que estavam ativas, modifica o registro A. Tá? Às 11h03, tá, a transação 10 que estava aqui, está comita. Tá? Às 11h04, a transação 13 inicia. Tá? 13 é ativada. Às 11h05, a 13 modifica o valor de D de 5.000 para 200. Tá? Às 11h06, essa transação T13, ela comita, ela conclui. Tá? Então, a transação 13, ela iniciou e completou, está dentro desse intervalo, tá, de checkpoint. Às 11h07, tá, a transação 12 modifica o registro C, tá, de 110 para 145. Tá legal? Então, esse é o arquivo de log. Tá? Como é que nós fazemos a recuperação? Tá, seguindo, tá, esse procedimento aqui. Ó, tá? Seguindo esse procedimento. Inicialmente, tá, o desfazer é o conjunto atual de registros ativos, né, de transações ativas, tá, e refazer é vazio. Tá? E se a gente encontrar um begin, a gente adiciona para o desfazer. Tá? Se encontrar um commit, adiciona para o refazer. Basicamente é isso. E no final a gente faz as transações que estão no conjunto desfazer e refaz o que está no refazer. Tá legal? Então vamos olhar, esse é o arquivo de log, tá? O último checkpoint foi às 11 horas, então aconteceu algum problema depois das 11h07, tá? Então nós vamos fazer a recuperação aí, tá? Ok, então na recuperação, tá, o desfazer tem o quê? T5, T8, T10, refazer vazio, tá? Às 11h01, tá, o T12 começa, então a gente inclui o T12 aqui no desfazer. Às 11h02, tá, tem alteração de dados, tá, não se mexe nesse conjunto, tá, de desfazer nem de refazer. Tá, e às 11h03, tá, o T10 comita, então a gente retira o T10 daqui, tá, e bota no refazer, tá, a transação 10. Às 11h04, a transação 13 inicia, inserimos a transação 13 aqui. Às 11h06, tá, a transação 13 termina, então a gente joga na refazer, no conjunto de refazer. Tá? Então, no final dessa verificação aí, tá, nós temos que desfazer,
tá, as transações T5, T8 e T12, porque quando caiu, tá, ela não foi comitada ainda, tá? E nós temos que refazer a T10 e T13, porque ela já foi comitada pelo menos no arquivo de log, tá? Pode ser que não tenha tido tempo de atualizar o banco de dados, mas tudo bem, tá? Ela foi devidamente, tá? A transação foi devidamente reconhecida como concluída, a T13 e a T10, tá ok? Bom, tá, esse é o procedimento de recuperação, tá? Obviamente, a ideia é usar arquivos de logs, de log, né? E aí, obviamente, tá, o banco de dados pode também ter problema, se corromper ou coisa do tipo, então a gente tem que, eventualmente, resetar o banco de dados para dump e refazer as transações cometidas em log. Tá? Se a gente perdeu as informações do arquivo de log, né? Aí, tá, a gente entende aí como uma perda catastrófica, tá? Então, essa gravação, tá, e desse arquivo de logs, tá, ele não pode ser uma gravação complexa, complicada, tá? Os discos têm que ser confiáveis, e eventualmente a gente até pode duplicar, tá? Essa gravação do arquivo de logs, porque é uma operação barata, né? Só um write, né? Então, e a gente não deve adiar, né, a gravação desses registros. Assim que a gente tiver certeza que a transação, tá, foi comitada, foi iniciada, coisa do tipo, tá, a gente deve, tá, fazer os devidos registros. Tá ok? Ok, então. Vamos